Christopher Lee e Peter Cushing são figuras marcantes dos filmes de terror da Hammer, que por sua vez também possuem uma identidade tão própria que pavimentaram seu estilo na história do cinema de terror. E tudo isso teve início em 1957 com o filme A Maldição de Frankenstein. Nesse vídeo, vou falar sobre a importância desse filme e como ele foi o primeiro raio de sol da aurora do estiloso horror Hammer. A maioria dos pesquisadores do tema, a moderna ficção científica nasceu na primeira metade do século XIX com o romance Frankenstein ou Prometeu Moderno de Mary Shelley. De fato, o livro traz um enorme rompimento conceitual quando o comparamos com as protoficções científicas anteriores a ele. Agora, em vez de uma jornada pautada em elementos fantásticos para se alcançar o extraordinário, essa jornada é baseada no rompimento de fronteiras do conhecimento humano. Então, magia, preces ou quaisquer subterfúgios sobrenaturais não são mais necessários para que o protagonista alcance o insólito. Basta chegar ao limiar do conhecimento científico e, por vezes, da ética, e violá-lo. Essa história da Mary Shelley ficou tão marcante que a sua primeira adaptação para os cinemas aconteceu já em 1910, menos de 2 décadas após a própria invenção da sétima arte, e a curiosidade é que foi produzido por ninguém menos que Thomas Edison. Cerca de 20 anos depois, tivemos uma das encarnações mais famosas da criatura no clássico Frankenstein da Universal Studios, filme de 1931 dirigido por James Whale, com Boris Karloff interpretando o monstro. É esse filme que eternizou a fala "It's alive!". Porém, foi só em 1957 que tivemos uma adaptação que focava muito mais no personagem título da obra. E um parênteses aqui. Para o caso de você nunca ter lido o romance ou visto os filmes, é bom deixar claro que Frankenstein é o nome do cientista e não da criatura, tá bom? Não me diga! Bom, como eu estava dizendo, em 1957 tivemos o filme A Maldição de Frankenstein, da Hammer Studios, que trazia uma abordagem muito diferente de seus antecessores, pois neste filme o foco está na figura do cientista e não da criatura, embora é claro que depois a criatura monstruosa tem seu merecido destaque. Mas antes de falarmos do filme em si, é muito importante falarmos sobre a Hammer. Embora a Hammer tenha sido fundada na década de 1930, a Hammer Film Productions passou a ter maior visibilidade apenas nos anos 50, quando decidiu mudar radicalmente seu estilo de produção. Foi em 1955 que o estúdio lançou o filme Terror que Mata, no original The Quatermass Experiment, uma adaptação de uma série da BBC. You can't escape it. Maggie, look! Nothing can destroy it. It's coming for you from space to wipe all living things from the face of the earth. A princípio, seria apenas mais uma obra trivial, se não fosse a abordagem impactante para a época. O filme foi exibido com o recém-criado Certificado X, que seria a classificação indicativa mais restritiva, tão polêmica que muitos cinemas se recusavam a exibir filmes com esse certificado. Entretanto, a Hammer decidiu trilhar esse caminho mais hardcore, a começar pelo próprio título do filme, que é The Quatermass Experiment, com destaque especial no X, suprimindo o E do título original da série, que era The Quatermass Experiment. Aqui temos uma clara mensagem afirmando que nesse filme as pessoas veriam coisas que a TV nunca mostraria. A estratégia deu certo e o filme fez um relativo sucesso. Terror que Mata provou que valia a pena o investimento no gênero terror, mas a grande virada mesmo foi em 57 com o lançamento de A Maldição de Frankenstein, pois o filme fez um sucesso estrondoso, chegando a faturar mais de 70 vezes o valor do seu orçamento inicial. Foi aí então que o estúdio definiu o seu padrão estético, temático e conceitual, dando início ao que se tornaria a verdadeira face do horror da Hammer Film Productions. Você prometeu destruí-lo, Victor. Quando eu provar minhas teorias. Mas você não entende. Você criou um monstro. Isso não importa. O tema criador e criatura é muito comum na ficção científica, mas a maioria das obras se reduz ao elementar complexo de Frankenstein, que basicamente é o temor de que a criatura
possa se voltar contra o seu criador. Entretanto, a obra de Mary Shelley, que dá título a esse complexo, é um ensaio muito mais profundo sobre o ser humano, suas capacidades intelectuais e fronteiras ética e moral. O romance Frankenstein ou Prometeu Moderno, ele é fruto de toda a transformação oriunda do iluminismo do final do século XVII. No livro, a criatura ganha vida através de um método científico, mesmo que esse método seja extrapolado e misterioso, desenvolvido pelo cientista Victor Frankenstein, que apenas com seu intelecto foi capaz de adulterar a ordem natural, tornando-se um criador. Mas toda a criação de um criador imperfeito, por óbvio, vai possuir uma parcela de caos. Então, essa gama de dilemas intelectuais, morais e éticos em torno do protagonista dá uma base interessantíssima para qualquer cineasta, mas grande parte das adaptações se preocupa em focar muito mais na criatura, na sua estética repulsiva e nos seus comportamentos hediondos, rebaixando a figura do cientista, a figura do Frankenstein, a um cientista louco, típico das histórias pulp mais banais possíveis. Só que a encarnação do Peter Cushing em A Maldição de Frankenstein trilhou um caminho diferente, não apenas em comparação a outras adaptações, como também do próprio livro Origem, tornando o filme do Terence Fisher um verdadeiro marco do cinema de horror e não apenas mais um filme qualquer de Frankenstein. Minha criatura nascerá com o conhecimento de uma vida. Victor, e de onde virá esse cérebro? O roteiro é inspirado muito de leve, tá, no romance original, então não seria absurdo a gente falar que o roteirista, o Jimmy Sangster, ele se baseou numa sinopse geral, mas acabou seguindo o próprio caminho, inclusive evitando ao máximo qualquer semelhança com o filme de 31 da Universal Studios. Esse horizonte inédito possibilitou que o filme tivesse destaque e acabasse dando origem a várias sequências focadas no seu protagonista. E é claro que o sucesso do filme não teria sido concretizado se não fosse por Peter Cushing no papel de Victor Frankenstein. O Cushing, além de reescrever boa parte de suas falas, tornando-as mais interessantes de acordo com a sua concepção de personagem, também guiou o autor Melvin Hayes, que interpretou a versão mais jovem do cientista, de modo que ambos estivessem em sintonia e o público aceitasse de forma mais genuína que os dois eram a mesma pessoa. Então, tudo isso trouxe uma distinção muito particular ao papel, de modo que até mesmo as falas e atitudes mais extravagantes do Victor não fossem compreendidas como algo vindo da insanidade, mas sim de uma impetuosa obsessão. Nós não somente traremos os mortos de volta à vida, nós vamos criar a vida. Construir nossa criatura. Construir do nada. Seu ar intelectual requintado não passa a ideia de um cientista que desvenda algum mistério determinístico natural, mas sim de alguém tentando distorcer o próprio determinismo. No começo, ele reviveu um cachorro, mas apenas essa corruptela da ordem natural seria apenas o começo. O Frankenstein, não satisfeito em devolver a vida a um ser, vai muito além e pretende construir uma vida do zero a seu bel prazer, selecionando cada parte que comporia a criatura de acordo com suas impressões de perfeição. Então, ele seleciona as mãos de um grande artista e o cérebro de um gênio. E tudo isso sem o menor freio moral ou ético, pois em seu próprio pensamento isso estaria abaixo dele. A sua obra seria maior que a própria vida. A natureza tem suas barreiras, mas nós superamos essas barreiras. Nada pode nos deter agora. E o que você quer fazer? O filme também conta com uma direção muito caprichada do Terence Fisher, que conduz a narrativa de uma forma muito eficiente e bem cadenciada, além de criar simbolismos e metáforas de forma simples através de suas composições. Isso tudo a gente consegue notar logo na cena inicial, em que o protagonista sai da escuridão para falar com o padre. Porém, essa fuga das sombras não é necessariamente uma busca de salvação espiritual, afinal, o Frankenstein acredita estar muito acima disso. Então, todo o dilema em torno das decisões do Victor Frankenstein é passado através dos olhares dos coadjuvantes, que são ressaltados pelos enquadramentos. Os planos compostos em que vemos Victor e seu antigo tutor, o Paul Crimp, ressaltam a desaprovação do colega com os rumos que o experimento está tomando.
E embora o foco do filme esteja sobre a figura de Frankenstein, é claro que a criatura também teria o seu destaque, né? Que mesmo que seja uma cena breve, é muito funcional, intensa e gore. Interpretada por Christopher Lee, a criação do Frankenstein ela é totalmente desfigurada, com movimentos vacilantes e quase aleatórios, muito diferente da encarnação do Karloff, que possuía uma simetria e uma maquiagem que podemos dizer muito ordeira e comportada até. O Terence Fisher ele descreveu a criatura como um menestrel errante e abandonado da monstruosidade. A Maldição de Frankenstein foi o primeiro filme de horror colorido da Hammer, e o seu visual gótico impactante, sua abordagem, seus protagonistas e a trilha sonora do James Bernard definiram o que seria o horror Hammer nos anos seguintes. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Se não for inscrito ou inscrita no canal, faça isso agora e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Além disso, você pode ajudar o Formiga Elétrica também fazendo parte do nosso grupo de apoiadores. Para isso, basta entrar nesse link que está aparecendo aqui na tela ou na descrição também que eu coloquei, apoia.se/Formiga Elétrica, e lá você pode contribuir com quanto quiser, o quanto você puder, para fazer parte aí desse time e ajudar o projeto Formiga Elétrica a se manter e a continuar expandindo, tá bom? Muito obrigado, um abraço elétrico para você e até a próxima.